Guerreiros e guerreiras da enfermagem, vídeo novo no canal. Hoje nós vamos falar das novas recomendações para a classificação da pressão arterial. Material que tem despencado em concursos públicos. Vamos falar das recomendações trazidas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, publicada em 2016, e as atualizações trazidas pela Sociedade Americana, que foram publicadas em 2017. Vamos mostrar aqui as diferenças de cada uma da AHA e da Sociedade Brasileira, as quais têm sido cobradas em concursos públicos. Então, vamos lá? Fique ligado! Então, como vocês podem ver aqui, nós temos as novas recomendações da classificação da pressão arterial. Desse lado aqui, nós temos as recomendações da 7ª diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que foi atualizada em 2016. E temos também a recomendação da Sociedade Americana, que foi publicada em 2017. Então, de acordo com a Sociedade Brasileira, o que vem a ser uma pressão normal? Uma pressão normal para a Sociedade Brasileira é uma pressão em que a pressão sistólica ela é menor ou igual a 12 e uma pressão diastólica menor que 80. Então, se uma pessoa tem uma pressão de 12 por 9, já não é uma pressão normal para a sociedade brasileira. Por exemplo, se uma pessoa tem uma pressão igual a 121 por 80, ela já não é considerada como uma pressão normal. Então, a pressão normal para a sociedade brasileira é uma pressão em que a sistólica ela é menor ou igual a 120 e a diastólica, a pressão é menor do que 80. Já para a sociedade americana, uma pressão normal é uma pressão que ela é menor do que 120 ou menor do que 12. Ela não é menor ou igual. Para a americana, ela é menor. Então, de acordo com a sociedade americana, a pessoa que tem uma pressão igual a 120 por 80 ou 12 por 8, ela não é uma pressão normal. Para a AHA, uma pressão de 12 por 8 não é uma pressão normal. Teria que ser menor do que 12 por 8. O que seria normal para a AHA? Seria uma pressão, por exemplo, igual a 110 por 70, um 11 por 7. Essa seria uma pressão normal. Evoluindo, para a sociedade brasileira, a classificação do indivíduo pré-hipertenso, para o indivíduo ser pré-hipertenso, ele precisa ter uma pressão arterial sistólica entre 121 e 139 ou uma pressão diastólica entre 81 e 89. Por exemplo, um indivíduo que tem uma pressão de 125 por 82 milímetros de Hg, esse indivíduo já é considerado um indivíduo pré-hipertenso. E para a AHA? Para a AHA, Sociedade Americana de Cardiologia, a AHA não utiliza o termo pré-hipertensão, mas ela utiliza o termo elevada. Então, o que vem a ser uma pressão elevada para a AHA? A AHA considera uma pressão elevada quando o indivíduo tem uma pressão arterial sistólica entre 120 e 129 milímetros de Hg e uma pressão arterial diastólica menor do que 80. Então, por exemplo, um indivíduo que tem uma pressão de 124 por 70, a sistólica está entre 120 e 129. Então, bate o primeiro critério. Então, uma pressão de 124 por 70 milímetros de Hg, esse indivíduo é considerado que ele tem ou ele está na fase de pressão elevada para a AHA. E o que seria hipertensão estágio 1? Hipertensão estágio 1 para a Sociedade Brasileira de Cardiologia é o valor de quando a pressão arterial sistólica está na faixa entre 140 e 159 milímetros de Hg. Ou a pressão diastólica está entre 90 e 99 milímetros de Hg. Isso seria uma hipertensão estágio 1. Para quem?
para a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, se você pegar um indivíduo que tem uma pressão de 141 por 92, por exemplo, esse indivíduo ele é considerado hipertenso estágio 1. E para a AHA? Para a AHA tem hipertensão estágio 1? Sim, tem. Para a AHA, uma pessoa que é hipertensa estágio 1, ela tem uma pressão sistólica entre 130 e 139. E uma pressão diastólica ou uma pressão diastólica entre 80 e 89. Então, se o indivíduo tem uma pressão igual a 131 por 82, ou seja, um 13 por 8, mais um 130 por 82, ele já é um indivíduo considerado hipertenso estágio 1 pela AHA. Por que a AHA diminuiu esses parâmetros? Para você começar a considerar hipertenso e pegar esse indivíduo no início para trabalhar com as medidas não farmacológicas, que seria uma mudança de estilo de vida, a questão da bebida, a atividade física, o indivíduo deixar o sedentarismo. Então, a AHA diminuiu esses parâmetros justamente para que o indivíduo tenha uma mudança no seu estilo de vida. E o que vem a ser hipertensão estágio 2 para a Sociedade Brasileira de Cardiologia? Hipertensão estágio 2 seria aquela que o indivíduo tem uma pressão entre 160 e 179. Ou uma pressão diastólica entre 100 e 109. Isso seria uma pressão estágio 2. Por exemplo, um indivíduo que tem uma pressão de 161 por 111 ou um 16 por 11, ele é considerado hipertenso estágio 2. E para a AHA, o que é um hipertenso estágio 2? Para a AHA, um hipertenso estágio 2 é aquele que a pressão sistólica é igual ou maior ou igual a 140. Ou a pressão diastólica ela é maior ou igual a 90. Então, para a AHA, um indivíduo que tem uma pressão de 14 por 9, já é um indivíduo que ele é hipertenso e hipertenso estágio 2. E falando da hipertensão estágio 3, para a Sociedade Brasileira de Cardiologia, um indivíduo que tem a pressão, ou um indivíduo que é considerado hipertenso estágio 3, ele tem uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 18, maior ou igual a 180. Ou uma pressão diastólica igual a 110. Então, se o indivíduo tem uma pressão de 18 por 11, por exemplo, ele já é um indivíduo que é considerado hipertenso estágio 3. E para a AHA? A AHA não considera hipertensão estágio 3, ou esse estágio, o estágio 3, ele não existe para a AHA. Então, resumindo isso que nós falamos, para a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o indivíduo é considerado quanto à pressão, como indivíduo normal, ou como indivíduo pré-hipertenso, e o indivíduo, quando começa a ser hipertenso, a hipertensão dele ela passa por 3 estágios: hipertenso estágio 1, hipertenso estágio 2 e hipertenso estágio 3. Já para a AHA, nós temos a classificação quanto à pressão como indivíduo normal, a pressão elevada, porque a AHA não considera o termo pré-hipertenso. Em provas de concurso, vocês se atentem para isso, porque na AHA não tem pré-hipertenso. E quanto aos valores de hipertensão arterial, para a AHA nós vamos ter a hipertensão estágio 1 e 2. Nós não vamos ter o estágio 3 para a Sociedade Americana. Então é isso que eu planejei para falar. Eu espero que vocês gostem. Se tiverem dúvidas, coloquem nos comentários para nós discutirmos, para esclarecermos as dúvidas, porque isso tem despencado em concurso. Tem caído muito em concurso. Se você gostou, dê um curtir aqui, compartilhe com seus amigos e me siga nas redes sociais. Um abraço e até a próxima!